Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bom dia. Uma enorme honra estar aqui hoje, abrindo os trabalhos para todos vocês. Eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente discutir, para a gente bater um papo, para a gente entender como é que funciona, o que é um pouco da cultura data-driven, o que as empresas estão fazendo, né? Tem um data lake. E agora? O que eu faço? Né? Então, vamos discutir um pouco. A ideia é ser um pouco mais provocativo aqui nessa manhã, porque vocês vão ter um longo dia com diversas palestras, diversas informações, e que conforme vocês forem tendo essas novas interações, essas novas descobertas ao longo do dia, potencialmente vocês terão novos insights, novas respostas, novas percepções, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, para o assunto que eu vou utilizar aqui nessa abertura. Então vamos lá, agora para valer, valendo. Mais uma vez, bom dia a todos, um enorme prazer, uma enorme honra essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem este momento, eu espero que seja bastante bacana. Aproveitem, mandem suas perguntas no chat. Quem sou eu, né? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Eu sou Alexandre Andrade, como vocês podem ver. Eu sou arquiteto cloud aqui na Oracle. Venho realizando esse trabalho aqui há um ano. Antes disso, eu tive experiência como gerente de projeto, como desenvolvedor de implementação. Então, eu trabalho com Analytics há aproximadamente quase, quase 15 anos, aí, para não entregar muito a idade. Além de trabalhar na Oracle, eu também sou professor na FIAP, dos MBAs de inteligência de Business Intelligence, de Engenharia de Dados, Digital Data Marketing, e sou coordenador, eu divido a coordenação do MBA de Inteligência Artificial também na FIAP. Então, tá aqui o meu QR Code para o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me adicionar, para me procurar lá como Alexandre Alves Andrade. Será um prazer estabelecer essa conexão com vocês. Bom, vamos lá, como eu disse, a ideia é que a gente seja um pouquinho provocativo aqui, né, sobre como a gente percebe as coisas, né, e no final vai ter uma sessão prática também, hands-on, a gente gosta disso, né, a gente gosta de pôr a mão na massa, mas ela será um pouco mais agnóstica, digamos assim. Vocês vão entender do que eu estou falando. Então, qual que é a nossa agenda programada para agora de manhã, né? Falar um pouquinho sobre como que nós enxergamos o mundo. Por que que isso é importante para a gente ter uma jornada para uma cultura data-driven, uma jornada para a democratização dos dados? Como que a Oracle pode te ajudar nesse ponto? E aí, o nosso mão na massa. Então vamos lá, pessoal. Espero que todos estejam aí devidamente preparados. Bom, uma coisa que eu gostaria de começar, né? Eu já usei esse termo algumas vezes já hoje, propositalmente, é sobre a percepção. Percepção é a função do cérebro que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de históricos de vivências passadas, certo? Através das nossas memórias. Portanto, percepção é algo muito pessoal, né? Cada um vai ter a sua impressão, vai ter a sua visão do que é bonito, do que funciona, do que não funciona. E essa percepção, inclusive, é algo que pode mudar ao longo do tempo. Ela pode mudar até, às vezes, até ao longo do dia, dependendo do que a gente aprenda, dependendo do que nós virmos hoje nas palestras, do que a gente entender do que esteja acontecendo aqui ao nosso redor, ao nosso entorno, dependendo do nosso humor, essas percepções podem mudar. E quando a gente fala de alguma coisa baseado na nossa percepção, nós estamos sendo opinativos. Nós estamos dando uma opinião e não sendo factuais. Ainda que a gente faça isso sem perceber. E convenhamos, né, cá entre nós, hoje em dia a gente tem vivido numa sociedade onde a gente quer impor a nossa opinião, a nossa percepção, como se fosse um fato. Então, precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu não estou tirando o valor da percepção, eu vou chegar nisso daqui a pouco, tá?
Mas tem um cuidado aqui por detrás, né? Quantas decisões a gente não toma todos os dias baseado na nossa percepção sobre como uma outra pessoa pensa, sobre como um determinado produto funciona, ou sobre como a gente acha que os nossos clientes vão se comportar. Então, imaginem essa. Pense um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente toma decisões baseadas nisso tudo, nessa percepção. Vou dar um exemplo, um exemplo próprio meu de percepção. Eu sou usuário de Android há quase 2 anos, acho que 1 ano e meio aproximadamente. Eu comecei a utilizar o Android, né, o celular. Só que antes disso, eu usei iPhone por quase 10 anos. Né? E neste momento, eu tenho certeza que tem gente falando assim: nossa, nem a pau, nem faz tanto tempo assim que o iPhone foi lançado. Por quê? Porque quando a gente pensa num produto de mais de 10 anos, se eu juntar os dois aqui, eu estou falando de quase 12 anos, né? Se eu usei por quase 10 anos o iPhone, mais quase 2 anos o Android, estou falando de quase 12 anos. E aí a percepção é que o iPhone é um produto do nosso tempo, de hoje. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando, cara, ele não tinha há tanto tempo atrás o iPhone, não existia, não tinha sido lançado ainda. Essa é a percepção comum. E se a gente parar para olhar, o iPhone 3GS, que foi o primeiro que eu tive, mas não foi o primeiro a ser lançado no Brasil, ele foi lançado em agosto de 2009 por aqui. A gente está em 2021. Então, notem que agora isso não é uma percepção, isso é um fato. Ele foi lançado em agosto de 2009. E agora a gente já começa a mudar um pouco da nossa percepção, onde talvez alguns de vocês estivessem olhando e achando que eu estava errando nas minhas contas ou que talvez eu fosse mentiroso, não sei. Agora a gente começa a perceber que, opa, diante de um fato, diante de um dado, eu estou enxergando as coisas um pouco diferente. Mas por que eu cheguei nisso? Eu queria trazer uma polêmica muito comum. Eu até pensei em trazer a polêmica do Xbox versus PlayStation, mas essa polêmica é muito. Para quem joga, para quem acompanha as discussões na internet, isso cria existe uma. Como eu posso dizer? Uma bolha, né? Que eu não queria usar esse termo agora, mas existe uma briga dos caixistas versus os sonistas, e cada um defende a sua posição assim como se fosse a mais correta do mundo. Mas eu não quero entrar nessa polêmica. Vou entrar outra. Vou perguntar para vocês: qual que é melhor, o iPhone ou o Android? Eu tenho uma colega, tenho uma amiga aqui na Oracle, que esses dias a gente estava batendo papo, jogando conversa fora, e aí ela disse que precisava de um celular novo e ela resolveu comprar um iPhone. E era o primeiro iPhone dela, tinha sido usuário de Android. Ela não aguentou ficar 24 horas com o celular e devolveu. Ela não gostou, ela não se adaptou. Só que aí era uma questão de percepção dela. Tá? O iPhone é melhor do que o Android? Ou o Android é melhor que o iPhone? Então vou dar a minha percepção. Eu, por exemplo, não costumo, eu desabilito a função de salvar as fotos do WhatsApp. Aí toda vez que chega uma foto no WhatsApp que eu gostaria de ter ela salva na minha galeria, no meu rolo de câmera, e eu tento fazer isso no Android, eu fico com raiva do Android e fico pensando, nossa, o iPhone é muito melhor. Meu Deus, por que eu fiz isso? Em outros momentos, especialmente quando eu estou, por exemplo, utilizando duas telas divididas no meu Android, né, ou dois aplicativos na tela dividida, eu paro para pensar e falo, nossa, ter trocado para o Android foi a melhor decisão que eu podia ter feito. E aí, o momento notem como tem a percepção aqui. É melhor o Android ou é melhor o iPhone, o iOS? Para mim, isso muda ao longo do dia. Eu já estou muito acostumado com o Android e eu não pretendo voltar para o iOS. Mas eu não quero dizer com isso que o iOS não seja ruim. Longe disso. O iOS é ótimo. Só que eu tenho uma percepção, eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência onde eu consigo usar o Android em sua, não sei se em sua plenitude, talvez eu não tenha explorado ainda todas as suas funcionalidades, mas eu utilizo muito bem e estou muito satisfeito. Então, novamente,
qual que é melhor? Na minha percepção, eles empatam. Ambos têm vantagens e desvantagens. E do ponto de vista de dados, isso vai depender muito também, né? Ele é melhor para quê? Ele é melhor sobre qual aspecto que a gente vai estar olhando. Então, de novo, eu quero reforçar muito o ponto da percepção, porque ela faz a gente tomar decisões todos os dias. Decisões na nossa vida e também decisões nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, no que a gente vai fazer. E aí tem um próximo aspecto, que é a bolha, né? As nossas percepções, elas são reforçadas pelas bolhas que a gente vive. E nós, como seres humanos, nós vamos nos relacionar socialmente nas bolhas que reforçam as impressões que a gente tem sobre o mundo. E isso é natural. Isso é natural do ser humano. A gente procura aquilo que reforça, né? E aí o que acaba acontecendo é que hoje, onde nós vivemos numa era de redes sociais, e essas redes sociais entendem mais sobre a gente do que nós mesmos, essas redes sociais vão reforçar ainda mais as nossas percepções baseadas nos seus algoritmos. Por que que isso acontece? Se está passando lá alguma informação no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Orkut, não, Orkut denuncia muito ainda, em uma de suas redes sociais, e é uma informação que não te interessa, você vai passar rapidamente por ela. Se é uma informação que te interessa e faz parte da sua bolha, você vai parar para ver, você vai parar para analisar, para clicar, para dar uma curtida, para interagir com aquilo. E assim o algoritmo vai aprendendo cada vez mais sobre você e vai cada vez mais reforçando aquela percepção em você. Daqui a pouco, você começa a ter impressões de que todo mundo pensa como você. Mas será que todo mundo pensa como você ou a sua bolha pensa como você? Vou dar um exemplo aqui de como que o nosso cérebro funciona para reforçar algo. Provavelmente a maioria aqui, ou todos já passaram por essa situação. Você já pegou uma situação que você comprou um carro, ou mesmo alugou um carro, você estava usando um carro novo, um carro diferente do habitual, e de repente, a partir do momento que você está usando aquele carro, todos os outros carros na rua pareceu que era o mesmo do seu. Então você está lá dirigindo ou andando e de repente você olha para o lado e tem outro igual. Aí mais para frente tem mais um igual. A impressão que dá é que o mundo se tornou monocarrático, né? Eu tenho um único carro no mundo e todos eles são iguais ao que você está utilizando. Será que você tem esse poder de influência mercadológica tão grande que foi só você comprar o carro e todo mundo no entorno comprou também? Ou será que é o seu cérebro agindo no sentido do viés de confirmação? Agindo no que eu comentei para reforçar a nossa percepção. Né? Então, vou voltar ao iPhone. Quando eu fui comprar o primeiro iPhone, eu tinha muita resistência a comprar, porque a gente não estava ainda muito forte na era dos smartphones, né? Antes dele tinha um HTC Touch, que funcionava com Windows CE. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse sistema operacional. Obviamente ele não tinha 3G, né? Era bem lentinho, ele travava, tinha uma caneta para escrever na tela, ele era um Palm turbinado, digamos assim, mas eu gostava bastante dele. E o iPhone era muito mais caro. Eu acho que ele era umas 3 vezes mais caro do que esse celular. Eu tava, apesar de eu já ter, né, utilizado de alguns colegas e ter achado ele sensacional, eu achava que era caro demais. Só que a partir do momento que eu coloquei na cabeça que eu queria ter, eu comecei a perceber que todo mundo tinha um iPhone. Aí logo, bom, se todo mundo tem, eu vou ter também. Só que é óbvio que não era todo mundo, porque o iPhone era caro naquela época e ele continua sendo caro. Só que era o meu cérebro reforçando aquilo que eu queria enxergar, aquilo que eu queria ver. Então isso é algo muito comum. Nós queremos enxergar uma tese, nós queremos provar aquela tese que nós elaboramos na nossa cabeça e o nosso cérebro fica procurando
por âncoras, por mensagens, para se ancorar naquilo que nós estamos, naquela tese que nós estamos tentando provar. Tá? Então, não era todo mundo que tinha um iPhone. Na minha bolha, até era bastante gente mesmo. Só que eu estava falando das pessoas ali em volta no trabalho, de alguns colegas, né, do pessoal com quem eu estudava. Não estava falando de todo mundo, pensando numa população tão diversa como a população brasileira. E diversa culturalmente, diversa socialmente. Então, existem diversos aspectos que a gente precisa pensar. Então, de novo, será que eu devo tomar decisões baseadas na percepção? Ou eu deveria tomar decisões baseadas única e somente em dados? Fiquem com essa pergunta por enquanto, tá? Por último, né, aproveitando para fazer um pequeno merchan, né, o meu exemplo máximo de bolha, por exemplo, é Fórmula 1. Eu sou fanático por Fórmula 1, já era antes da Oracle patrocinar a Red Bull, então isso aqui só ajudou a aumentar a minha paixão. E se eu olho nas minhas redes sociais, por exemplo, a maioria das coisas que vem, das informações que aparecem lá, são relacionadas ao automobilismo, são relacionadas à Fórmula 1. Então, se alguém se quiser ter uma referência de mundo, né? Chega um ET agora aqui, né? Me sequestra, pega meu celular e fala, deixa eu olhar a referência do mundo aqui a partir das redes sociais do Alexandre. Ele vai achar que a Fórmula 1 é de longe o esporte mais popular do mundo, mas de longe, muito mais popular que futebol, muito mais popular que basquete, muito mais popular que qualquer outra coisa. E cá entre nós, a gente sabe que não é verdade. Inclusive, alguns de vocês devem até tá se perguntando aí, mas tem gente ainda que assiste Fórmula 1? Né? Tem, porque senão a Oracle não estaria patrocinando, né, a Red Bull. Então, sim, tem, mas também não é, tá longe de ser popular como é popular no futebol, por exemplo. Então, é esse tipo de coisa. É aqui que eu queria chegar. Todos os dias, decisões são tomadas baseadas em nossas percepções. Não só as decisões pessoais, mas as decisões que afetam os nossos negócios. Só que aí vem o ponto. Mas, Alexandre, os executivos da minha empresa têm relatório, têm dashboard, têm cockpit. Eles tomam decisões baseadas em dados. Ok, concordo. Só que esses dashboards, eles não foram criados a partir da percepção do que era importante? Quanto de liberdade, o quanto que esses executivos exploram além deste dashboard? Né? E qual que é a percepção dos executivos sobre quando, como e por que usar esses dados? Será que eles realmente utilizam o tempo todo? Será que aquele dashboard não começa a ficar maçante, digamos assim, e ele vai meio no piloto automático e para de olhar aqueles dados, você dá uma batida no olho no gráfico, eu já sei o que fazer? E nós que não somos executivos que tomam decisões estratégicas, mas nós tomamos pequenas decisões todos os dias também, que afetam nossos negócios, que afetam os nossos clientes, que afetam os nossos parceiros. A gente tem dado à disposição para tomar nossas decisões? E aí entra ainda mais. Nós que somos cientistas de dados, para quem é cientista de dados, e que muitas vezes é mais fazedor de relatório do que cientista de dados, a gente tem à mão os dados que são necessários realmente para extrair o valor necessário? Então, esse é um grande ponto. E aí a gente chega no. Legal, tá bom, então vou pôr um data lake aqui e vou colocar um monte de coisas lá dentro. Essa é uma estratégia de início, mas a gente precisa tomar cuidado. E antes de chegar nela, então, Alexandre, você quer dizer que a minha percepção não tem valor? Toda a minha experiência, todo o meu tempo de trabalho, todo o meu conhecimento de negócio não tem valor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tanto que, olha esse exemplo aqui deste gráfico, tá? Nós temos um gráfico de correlação aqui que mostra que a lucratividade gerada pelos fliperamas nos últimos anos nos Estados Unidos, ela está intimamente ligada com os títulos de doutorados em ciências de dados que foram otorgados também nos Estados Unidos. Dê uma olhada aqui nesse gráfico. Gente, se eu olhar somente o gráfico,
eu vou encontrar essa correlação de maneira perfeita. Ah, legal, então isso quer dizer que doutores em ciências de dados jogam muito fliperama? Ou jogar fliperama gera mais doutores em ciências de dados? Na verdade, isso aqui não significa nada. Mas a nossa percepção, a nossa vivência, a nossa experiência que vai nos mostrar que isso aqui não faz sentido. Se chegar, de novo, aquele mesmo ET que me sequestrou e olhou minhas redes sociais e que ele tem zero percepção sobre o planeta Terra, ele pega um gráfico desse aqui e ele vai entender, pô, ó, legal, tem total correlação esse negócio. Faz todo sentido. Óbvio que não faz. Então, a gente tem que trabalhar juntos. A gente tem que manter a nossa percepção. Ela é absolutamente importante, mas nós temos que ter dados para apoiar essa percepção. Isso que nós estamos buscando, tá? Bom, onde que eu quero chegar com isso tudo? Ter um data lake é algo que grande parte das empresas, não vou arriscar dizer a maioria, mas grande parte das empresas estão partindo para ter um data lake, onde você coleta informações dos mais diversos tipos de dados e coloca isso lá dentro desse data lake. Mas legal, tem um data lake, e agora? O que eu faço com isso? Existem algumas preocupações, alguns problemas, alguns pontos aqui. Recentemente, eu tive numa empresa, que eles estavam, numa grande empresa, que eles estavam num processo de transformação digital, e dentro do seu processo de transformação digital, existia uma diretriz muito forte de que todos os sistemas deveriam ser planejados desde o início para levar os dados para dentro do data lake. Né? Então, era a situação ali de data integration by design. Desde o início, isso deveria ser levado. Então, ao invés de ter uma equipe de integração de dados correndo atrás de todos os sistemas, buscando fazer as integrações de todo mundo e estando sempre atrasado, o caminho era ao contrário. Na squad que ia desenvolver o novo sistema, tinha alguém da equipe de dados lá dentro, da equipe de analytics, para que eles pudessem conversar e dar as orientações, mas o próprio time de desenvolvimento geraria, né, a melhor maneira de levar aqueles dados para o data lake. Então, este é um primeiro passo: colocar os dados da empresa toda dentro do data lake. Por quê? Porque a gente tem que ter uma solução, no fim das contas, centrado em pessoas. É isso que a gente quer. Só que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso também. Porque, então, Alexandre, eu vou colocar o dado do RH no data lake? Por que não? Então todo mundo vai ter acesso ao salário de todos? Não, não é disso que eu estou falando. Imagina o seguinte: tenho o data lake, eu tenho dados de vários lugares vindo diferentes. Então eu tenho, por exemplo, o nome do cliente com vários tipos de campo. Então do sistema A veio NM cliente, do sistema B veio nome do cliente, do sistema C veio razão social, do sistema D veio identificação por escrito, sei lá. Eu posso ter vários campos diferentes que signifiquem a mesma coisa. Ou melhor, que significam o mesmo tipo de dado. Então, eu simplesmente colocar os dados dentro do Data Lake não transforma a minha empresa numa empresa data-driven. Porque ao invés de eu ter um lago de dados, eu posso passar a ter um pântano de dados. Eu posso ter um problema de administração ali meio complexo, né? E eu posso não utilizar os melhores dados da melhor maneira possível. Mas, Alexandre, o que isso tem a ver com colocar dado do RH, com segurança e tal? Tudo isso tem a ver com um assunto que é bastante negligenciado, que é governança. Quando eu penso em governança de dados, a gente já imediatamente pensa em acesso, em senha, em segurança, né? É a polícia dos dados. Também é isso, mas está longe de ser só isso. Um bom projeto de governança, ele vai ter um catálogo para dizer o que todos estes campos de nome, por exemplo, que todos eles significam, se referenciam a uma mesma entidade. Que todos esses diferentes atributos significam a mesma coisa.
Dentro desse catálogo, inclusive, eu vou ter a informação da qualidade daquele dado. Eu posso utilizar aquilo é confiável, o quão completo ele está, o quão disponível ele está para mim. Então, ter um data lake e ter uma cultura data-driven é uma mudança cultural complexa, porque isso demanda treinamento de todo mundo para que os usuários saibam que os dados estão disponíveis, demanda também ferramental para fazer a governança, para fazer as integrações, para fazer os dashboards, para que os usuários de negócio na ponta, né, para os data citizens, para que os cidadãos de dados tenham a oportunidade de utilizar os dados da melhor maneira possível e utilizar todos os dados que estejam disponíveis para ele. Então, quando a gente pensa numa cultura data-driven, não estamos falando em ter data lake e dar um usuário e uma senha de data lake para todo mundo. É muito mais do que isso. E governança é um dos pilares dessa transformação. E isso muitas vezes é algo que acaba sendo um pouco esquecido. Né? Bom, pensando nessa estratégia de cultura data-driven, de democratização destes dados, como que a nuvem pode te ajudar nessa jornada? Um dos primeiros pontos é um ambiente escalável. Quando a gente pensa em nuvem, quando a gente pensa principalmente em analytics, eu estou falando de ingestões de volumes de dados muito grandes. E às vezes eu nem consigo mapear muito bem do quanto que eu estou falando. Eu posso ter diversos sistemas, eu posso ter sistemas que eu não sei muito bem ainda como se comportam. Eu posso ter novos sistemas que estão sendo desenvolvidos e vão começar a trazer dados para dentro do meu ambiente. Então, ter uma arquitetura que é facilmente escalável é muito importante. Integração facilitada. Quando a gente trabalha na nuvem, eu tenho diversas maneiras de fazer a integração, tanto em batch quanto em tempo real. Eu posso utilizar ferramentas diversas. Portanto, a nuvem acaba trazendo essa facilidade para a gente também. Outra coisa, aplicações resilientes. Quando a gente pensa em Docker, quando a gente pensa em Kubernetes, quando a gente pensa em aplicações desenvolvidas como microserviços, nós temos a possibilidade de distribuí-las em mais nós, de torná-las elas mais resilientes a falhas, de torná-las mais eficientes para o nosso uso e para as integrações de maneira geral. E por último, como eu já tinha reforçado, a governança. A gente precisa ter governança dos dados e cuidar dos dados. Né? Novamente, eu não estou falando da polícia dos dados. Também é isso, mas é muito mais. É de atribuir contexto para aquele dado, atribuir valor para aquele dado. E muitas vezes a gente esquece isso. Principalmente a gente quer de TI. A gente quer abrir o banco de dados, a gente quer abrir o nosso Hadoop, a gente quer simplesmente fazer o select e extrair o dado de lá de dentro. E tem mais do que isso. Bom, quando a gente olha para dentro da Oracle Cloud, nós temos vários serviços diferentes que vão ajudar vocês a cobrir, a olhar todos esses aspectos da cultura data-driven, né, para a gente chegar lá na frente. Portanto, óbvio que o começo de tudo vai ser na camada de armazenamento, né, no nosso database, no nosso banco de dados, onde eu posso utilizar um Autonomous Database Data Warehouse, por exemplo, para ser o nosso Data Lake. Vou ter toda a minha camada de Data Management, que aí sim eu vou fazer a migração de dados, vou fazer as integrações, vou fazer a governança aqui, catalogando aqueles dados. E eu tenho junto ao Data Management, o meu Data Processing, onde eu vou processar todos esses dados com fluxos em tempo real, com fluxos em batch, trazendo isso de maneira diferente, de diversas maneiras, né? Como eu comentei, vou ter também as minhas VMs, posso inclusive colocar os meus dados em Kubernetes, na estrutura do OKE, tenho tipos de armazenamento diferente, então tenho aqui os nossos buckets também para armazenamento de dados, largamente utilizados. E tenho o uso óbvio e evidente da camada de Analytics, onde eu tenho os reports, os dashboards propriamente dito,
vou ter as minhas ferramentas de ciência de dados e eu vou ter as nossas ferramentas de inteligência artificial. Tá legal? Então, vamos lá. Falamos sobre tudo isso. Fiquei aqui, Alexandre, muito legal, esse blá blá blá. Mas e aí? Vamos pôr a mão na massa? Mas vamos lá, mão na massa. O que eu quero mostrar para vocês? Então, eu comentei bastante no slide anterior sobre ferramentas que a Oracle oferece, né? Só que agora eu vou para um caminho contrário. Eu vou para uma abordagem agnóstica. Eu vou para uma abordagem onde eu criei um ambiente na nuvem, né? Eu criei uma VM, só que lá dentro eu coloquei todas as ferramentas open source, tá? Então é isso que nós vamos utilizar agora. Então percebam aqui, estou com uma página inicial aberta. Essa página é da onde a gente vai partir aqui o nosso laboratório. Quem quiser fazer esse laboratório depois, quem quiser utilizar essa VM depois, a documentação sobre como fazer esse laboratório, ela vai estar disponível no GitHub, que o Lourenço comentou mais cedo. E, além disso, a imagem dessa VM, ela vai estar disponível para vocês poderem fazer o download, para vocês poderem criar a partir daqui. Legal? Então, fiquem tranquilos, tudo dará certo. Neste caso aqui, a VM já está criada. Então, nós vamos começar por onde? Tem várias ferramentas aqui que já estão dentro, todos esses links que a gente está vendo, tudo isso são ferramentas que já estão lá dentro, inclusive o MySQL está lá também, que não tem um link aqui, porque não tem uma interface web para ele nessa VM, mas a gente tem a utilização. Por onde nós vamos começar, então? Nós vamos começar pelo NiFi. Para quem nunca viu, o NiFi é uma ferramenta de integração de dados em tempo real, tá? Para streaming de dados, e ela foi criada pela NSA, tá? A Agência de Segurança Norte-Americana. Sim, é aquela agência mesmo lá do Snowden, tá? Daqueles casos de espionagem e tudo mais. Então, sim, é essa ferramenta que eu estou falando. Ela se tornou open source alguns anos atrás, ela é controlada pelo projeto Apache. Por conta disso, eu acredito que ela não seja utilizada para espionar ninguém, né? Mas eu, particularmente, gosto bastante do NiFi, acho que ela é bastante eficiente. Ela tem um consumo de memória alto, isso é importante saber, mas ela funciona muito bem. Bom, temos aqui, então, um mapinha vazio, né? Em branco, não temos nada. O que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, como eu falei tanto de cultura data-driven, de ingestão de dados, nós vamos ingerir um dado aqui diferente, um pouquinho diferente. Nós vamos trazer dados do Twitter. Então, eu previamente criei uma conta de desenvolvedor no Twitter, né? Já tenho essa conta lá criada, eu tenho as minhas chaves, e nós vamos fazer uma integração para que eu traga tweets sobre um determinado assunto e armazene no meu banco de dados. Poderia armazenar no Data Lake, e eu posso utilizar essa informação depois de várias maneiras. Eu posso utilizar ela para verificar, fazer uma análise de sentimento sobre como que os meus concorrentes estão agindo com o mesmo produto que eu vendo. Ou eu anunciei um novo produto que vai ser lançado daqui a alguns meses. Como as pessoas estão falando sobre isso? Ou o que as pessoas estão dizendo da minha empresa? Tudo isso são possibilidades. Eu posso capturar essas mensagens e olhar tanto o comportamento de meus clientes, quanto eu posso olhar de uma maneira mais ampla. Então, neste caso, a gente só vai fazer a ingestão desses dados. Tá? Então, tudo aqui no NiFi é baseado em processors, né? Eu tenho os processors que executam as funções que eu quero. E quando a gente puxa um processor para a tela, dá para perceber que ele tem uma quantidade de processors bastante grande. No nosso caso, o primeiro processor vai ser o Get Twitter. Já tem um pronto aqui, então ele facilita bastante a conexão com o Twitter em si. Vou adicionar. Vou ver aqui para fazer as configurações. Aqui em Scheduling, eu vou trocar isso para 10 segundos, porque se eu deixo 0 segundos ou 1 segundo, o Twitter reclama que você está batendo muito lá na API e ele te dá uma bronquinha. Ele te manda sentar no cantinho e fica um tempo sem a API funcionar. Principalmente eu que estou usando
a versão gratuita, né? Então, aqui em propriedades, tem algumas informações. Eu vou vir aqui trocar para filter endpoint, porque é assim que eu quero trazer os dados. Quando a gente cria a nossa conta no Twitter e a gente cria a conta de desenvolvedor e coloca lá uma aplicação, ele gera 4 chaves para a gente. Então, eu preciso colocar todas essas chaves aqui. Vamos lá. Mais algumas coisas que são interessantes que a gente pode configurar. Vou configurar a língua que eu quero que ele traga. Então, vou colocar aqui português, para que a busca seja mais precisa em relação ao que eu quero, né? E eu vou filtrar também o termo que eu quero buscar, tá? Então, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos dar uma entrada no Twitter? Vamos dar uma olhada? O que está trending? O problema do trending é que a gente sempre corre o risco de pegar alguma coisa não... Loki. Ok, Loki eu acho que a gente corre baixo risco. Gostaria de fazer um disclaimer. Twitter é terra de ninguém. Eu não me responsabilizo pelo tipo de mensagem que vai aparecer, tá? Porque é terra sem lei aqui o Twitter. Então, temos um filter. Eu vou colocar Loki essa semana. Acho que amanhã, né, vai ser lançado a série no Disney, Disney Plus. Então, não sei se está sendo promovido ou se é natural, né, ele estar no Trending Topics, mas está lá, então é bom que a gente vai encontrar um bom número de tweets em relação a isso. Então, dou um apply. O que eu quero fazer agora? Qual vai ser o meu próximo transformer? Quando eu trago um tweet, a gente vai ver, ele traz um JSON com um monte de informações, mas eu não quero esse monte de informações. Neste caso aqui, eu quero ingerir somente o texto, somente o que foi escrito sobre aquele tweet. Aquele assunto, né, que eu estou buscando. Poderia ser o nome do meu produto, poderia ser o nome da minha empresa. Inclusive, eu posso colocar ali no filtro vários produtos diferentes, separando eles por vírgula. Então, vamos lá. Venho aqui em Processor. Agora eu vou Evaluate JSON Pair, porque eu quero somente, né, eu quero trabalhar esse JSON retornado pelo Twitter e pegar somente um campo. Eu vou clicar e arrastar para cá para fazer um relacionamento. Então, quando eu tiver sucesso, ele sai daqui e vem para esse. E aqui no Evaluate JSON Path, eu vou adicionar um campo, text, e vou atribuir a ele o valor cifrão.text. O cifrão significa o valor que está vindo do fluxo anterior, né? E eu vou pegar o campo text, que é o campo que retorna mesmo do JSON do Twitter, tá? Ok, apply. Uma coisa interessante do NiFi é que o NiFi trabalha de uma maneira desconectada, ele é desacoplado. Então, isso significa que esta caixinha irá funcionar independente dessa. Por quê? Porque eu posso ligar, o que vai sair daqui vai entrar em uma fila. E aí, se o próximo pedaço do fluxo estiver desligado, o que vai acabar acontecendo é que ele fica acumulando aquela informação na fila até que eu ligue o próximo. E eu posso fazer ao contrário também. Eu posso parar aqui a minha API do Twitter, por exemplo, e eu vou consumindo da fila. Na hora que eu não tiver mais nada para consumir, ela fica lá esperando. Então, até para efeitos de teste, para ver se eu coloquei as chaves corretamente, se o Twitter não vai me dar uma gongada, eu já vou habilitar este primeiro cara aqui. Deixa ele rodando, enquanto eu vou colocando os outros. Tá? Bom, eu tinha comentado com vocês que eu queria fazer a ingestão disso dentro de um banco de dados. Então, eu vou tirar as informações do Twitter, vou trabalhar somente o texto e vou colocar dentro do banco, vou colocar dentro do meu data lake fictício aqui, tá? E neste caso, eu preciso, antes de fazer o insert propriamente dito, eu preciso trabalhar o comando insert. Abrindo parênteses aqui, percebam que eu já tenho um tweet, uma mensagem aqui na fila. Que medo de abrir essa mensagem para ver o que vai ter lá dentro. Mas vamos lá, vamos arriscar. Então, eu posso vir aqui na fila, clique com o botão direito do mouse, List Queue. Olha, eu tenho 4 mensagens agora. Onde ele me mostra todas as mensagens que estão lá naquela fila.
Vou clicar aqui no olhinho para ele me mostrar. Vou pedir para formatar o JSON e vejam só. Ufa! Graças a Deus foi uma mensagem sem nenhum teor terra de ninguém. Né? Para quem for fazer o teste, vocês vão perceber que usando a versão gratuita, como a gente está utilizando aqui, ele dá uma cortada nas mensagens, tá? Então, o tweet já é uma mensagem curta, né? Mas ela tem, se não me engano, 240 caracteres, eu não lembro mais, depois da última mudança. Mas ele, quando essa mensagem aqui está completa, mas mensagens que tiverem mais que, não lembro se é 120 ou 150 caracteres, elas são truncadas, porque a gente está usando gratuito. Ainda assim, todas as informações estão aqui, ó. De onde que foi feito esse tweet, então ele utilizou o aplicativo Twitter para o Android, né? Se foi um reply para alguém, se tivesse sido um reply para quem que foi, qual que é o ID do usuário, qual que é a ID da mensagem, o nome do usuário, tá? Qual que é a sua foto, né? Tem várias informações aqui, ó. A URL do profile da imagem, da imagem do profile, da imagem do background. Então eu tenho informações diversas. Para um único tweet, olha o tamanho do JSON. Tá? Isso tudo aqui é para uma única mensagem. Bom, vi aqui como é que funciona. Muito legal. Ó, e tá chegando, tá vendo? A fila não para de crescer. Tenho 13 tweets nesse momento. Vou deixar assim. Agora, eu vou fazer a preparação para o insert, para eu ingerir o dado dentro do meu banco de dados. Então, vou colocar aqui mais um processor. Tá? Este processor, ele será do tipo replace text. Então, venho aqui, replace text, está aqui bonitinho. Vou conectar da mesma maneira. Quando que vai ter esse relacionamento? Quando der um matched. Ok. Percebam que mesmo conectado, este cara aqui falou que ainda não está pronto. Por quê? Quando eu conecto os objetos, cada tipo de objeto vai ter tipos de saídas diferentes. Então, o que eu estou dizendo? Eu posso ter 3 relações para... Ele vai mandar para um lugar quando falhar, vai mandar para um lugar quando der um match, quando der ok, e para um outro lugar quando der um unmatch. Neste caso, eu só quero que o fluxo siga quando der um match. Se falhar nessa caixinha, eu quero que ele termine aqui, e se der um unmatch, termina aqui também. Portanto, percebam que agora sumiu aquele sinal de warning. Tá? Então, no replace text, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu já vou aproveitar que eu abri ele aqui, vou marcar para terminar o relationship quando falhar essa caixinha. Eu só quero que ele prossiga quando tiver o sucesso, mas o sucesso a gente vai chegar daqui a pouco. Venho em propriedades, e aqui no replacement values, eu vou colocar o meu comando de insert. Insert into tweets. Essa é uma tabela que eu já criei previamente no banco de dados. Então, quando vocês forem utilizar esse ambiente, a tabela já vai estar lá criada, tá? Isso já vai estar pronto para vocês. Values cifrão 1, porque este, né, o cifrão 1, mais uma vez, significa o valor que está vindo do fluxo anterior. Então, vou inserir esse string. Ok. Não preciso mudar mais nada aqui. Apply. Tá? Notem que realmente eu tenho tido vários tweets sobre esse assunto. Vou colocar a última parte. Um novo processor, que este processor vai ser o PutSQL. Este cara será responsável por, PutSQL, colocar o comando lá dentro do banco. Então, aqui, eu vou conectar mais uma vez. Esse relacionamento é um relacionamento de sucesso. Tá? Então, deixa eu dar um espacinho mais para ele. Aqui no PutSQL, vou aproveitar e vir aqui nos Settings. Como este vai ser a última caixinha do meu fluxo, eu vou dizer que, não importa o que aconteça, eu quero que os relacionamentos terminem. Então, mesmo em sucesso, ele termina. Por quê? Porque depois dele, mais nada acontece. Venho agora em propriedades. Eu digo qual que é a minha conexão. Então, eu já tinha criado previamente um Connector Pool, um JDBC para este banco MySQL.
Neste caso, como a conexão já está criada, não tem mais nada que eu preciso fazer aqui, tá? Dou um OK. Mas, Alexandre, e o valor do comando que vai ser executado? Eu nem preciso colocar, porque por padrão ele vai utilizar o que está vindo do fluxo anterior. Como no fluxo anterior vem justamente o comando de insert, isso significa que ele vai funcionar aqui corretamente. Tá legal? Bom, então o que temos? Neste momento, a gente tem aqui na nossa fila 38 mensagens já, tá? Sobre o lock. Vou começar a abrir a torneirinha aqui. Então, vou ligar um por um para a gente ver como é que vai funcionar. Abro o próximo fluxo. Então, a partir deste momento, ele começa a consumir dessa fila e gravar nessa. E este conceito da fila é interessante também, porque você pode ter funcionalidades, você pode ter processadores funcionando em velocidades diferentes. Então, se o de trás for mais rápido do que o da frente, o que vai acontecer é que você não gera gargalo. Né? Então, vamos supor que você está lendo de um arquivo texto muito grande, por exemplo. Leitura de arquivo texto, ela costuma ser muito rápida. E você está gravando num banco de dados. E talvez esse banco de dados não seja tão rápido assim, talvez esse banco de dados não seja tão poderoso assim. E aí ele vai começar a ter gravações mais lentas. Em uma integração comum, para quem já trabalhou com ferramentas de TL, você percebe que a velocidade do seu fluxo todo vai estar amarrada pela caixinha, né, pelo processador ali no caso, de menor velocidade. Então, o elo mais fraco é o que quebra a corrente. O elo mais fraco é o que vai determinar a velocidade do todo. Aqui, não. Você tem a possibilidade de cada um trabalhar em sua velocidade. Lembrando que essas filas estão gerenciadas em memória. Então, a gente tem que tomar um cuidado com o NiFi de que se eu tiver velocidades muito discrepantes entre os processos, eu posso começar a ter uma pressão na fila muito grande. Eu já vi acontecer de grandes ambientes de Big Data começar a parar, começar a ficar lento, ninguém ter resposta mais, para nada, o Spark parava, os relatórios paravam, nada mais funcionava, e aí o engenheiro de dados ia lá, abria o NiFi, olhava uma fila dessa, a fila estava absolutamente gigante. O que ele fazia? Parava o processo prévio, esperava a fila descarregar, o ambiente normalizava e voltava. Então, isso é um aspecto muito bom, mas o NiFi é um consumidor voraz de memória. Ele vai dando conta, enquanto você injetar dado, ele aceita. Mas entenda que você tem que ter capacidade para processar todo aquele volume que você está colocando lá dentro. Tá legal? Então aqui o Evaluate JSON Path já processou. Vamos dar uma olhadinha aqui na fila. E ele segue processando, tá? O streaming está acontecendo. Então aquele mesmo primeiro tweet nosso, agora, ó, desculpa, percebam que ele está somente o texto. O texto que estava lá no tweet. Falo sem parar, né? Uma aguinha importante. Então, ok, está aqui. Vou para o próximo passo. Vou ligar aqui meu Replace Text, que ele será. Percebam que foi quase imediato, né? O consumo disso. Já está aqui na fila os meus comandos de insert. Olha só que bonitinho. Insert into tweet values. E está aqui aquele primeiro ponto. Legal? Feito isso tudo, vou para o último pedaço, que é acionar aqui meu put SQL e dar o start. Essa parte, ela tende a ser um pouquinho mais lenta, né? Fazer o insert no banco de dados, por mais rápido que ele seja, primeiro que eu não estou fazendo um bulk, né? Eu estou fazendo um insert linha a linha. É uma operação atômica nesse caso. Segundo, que fazer o insert, por mais rápido que seja, vai ser mais lento do que simplesmente fazer um replace text. Né? Então, este é um caso que se eu tivesse uma fila muito grande aqui na entrada, estes processos do meio realizariam muito mais rapidamente, enquanto esses das pontas demorariam um pouquinho mais. Percebam que ele está levando um pouco mais para consumir aqui da fila, né? O PostgreSQL tem que abrir o banco, tem que se conectar, ele tem um processo que precisa ser feito até que o dado efetivamente chegue lá dentro. Mas o processamento está sendo feito, está sendo realizado. Daqui a pouco ele começa, não porque está dando erro, né? Eu esqueci aqui. Então, dei um stop. Deixa eu dar uma olhada na minha conexão.
Se acontecer isso com vocês, o usuário é root, a senha secret. Ok? Apply. Enable novamente. Ok, habilitou com sucesso. Vou dar o start de novo. Aqui ele ainda está mostrando as mensagens anteriores. Vamos ver se agora ele começa a esvaziar tudo. Agora sim, percebam que a fila foi esvaziada, então os dados foram inseridos dentro do banco de dados. Alexandre, como eu posso ter certeza disso? Tem mais uma ferramenta open source aqui para a gente dar uma olhada. Volto aqui em inovação em dados em nuvem. Venho aqui no Metabase. Tá? Conectado no Metabase, vou escolher o MySQL. Já tem algumas tabelas aqui mapeadas. Vou olhar a tabela tweets. Vejam só todas as mensagens. Olha, tem alguns robôs aí, pessoal, retweetando a mesma coisa várias vezes. Tá? Então, as mensagens estão chegando no banco. Todas elas estão aqui dentro. Então, agora, eu estou com o streaming ligado. Está acontecendo. E eu posso fechar a tela, sair daqui e fazer qualquer outra coisa da minha vida, porque esse processo vai seguir funcionando em background, pelo tempo que eu quiser. Tá legal? Então, o que nós vimos aqui? Uma integração em tempo real relativamente simples, onde eu pego as informações do Twitter através da sua API, separo aquele JSON para pegar só o campo que me interessa, uso um replace text para montar o comando de insert, e depois eu venho aqui e faço efetivamente os inserts das informações. Ó, chegou mais. Então, mais dados estão chegando. Vou atualizar aqui no Metabase. Eu tenho cada vez mais registros. E as pessoas estão levemente alucinados porque o Loki lança amanhã. Legal? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui funcionando. Deixa eu parar este primeiro. E outro ponto, eu posso parar. Se eu parar só esse primeiro, indiretamente eu paro o meu fluxo como um todo. Então eu vou parar aqui para eu não tomar bronca do Twitter depois, né? Então esses eram as informações que eu queria mostrar para todos vocês. Eu gostaria que vocês vissem. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí que prestigiaram, né, nessa manhã, nesse começo de dia. Então, a ideia é essa, né, de vocês. Eu gostaria de começar instigando vocês aqui com o Cultura Data Driven. Cultura Data Driven não é só ter um data lake. É muito mais do que isso. A gente está falando de processo, a gente está falando de treinar as pessoas, de empoderar as pessoas e principalmente de ter uma boa governança de dados.